O incidente do programa The Late Bracket Show. Em 13 de novembro de 1986, dentro de um estúdio da BBC em Londres, Michael Lush, de 25 anos, se preparava para um ensaio do programa The Late Late Breakfast Show. O programa ficou conhecido pelo entretenimento imprevisível e de alto risco apresentado durante sua transmissão nos fins de semana. Os produtores planejaram um segmento chamado Hanging High, que envolvia um salto ao vivo no estilo bungee jumping, a partir de um guindaste posicionado acima do chão do estúdio. Preocupações com a segurança já haviam surgido mais cedo naquela temporada, incluindo um dublê que ficou gravemente ferido durante um desafio anterior. A preparação exigia que Lush pulasse de uma plataforma a cerca de 36 metros de altura, com seu arnês preso por um único ponto de conexão. O mosquetão destinado a segurar a corda nunca havia sido testado sob carga, e não havia nenhuma corda de segurança secundária para reforçar a proteção. Ele respirou fundo para se acalmar, apertou o corrimão com mais força e se lançou para frente no salto. No momento em que seu peso atingiu a linha, o mosquetão se abriu com um estalo metálico agudo, um estalo que cortou o ar. A corda ricocheteou para cima enquanto ele despencava, seu corpo acelerando instantaneamente em uma queda de 37 metros em direção ao chão de concreto. Um impacto forte se seguiu, seu corpo desabando sob a força imensa da queda. Funcionários do estúdio correram de seus postos, deslizando pelo chão ao chegarem até ele. Os paramédicos chegaram rapidamente e começaram a fazer compressões torácicas ao lado do equipamento caído, lutando contra o trauma severo. Os esforços continuaram por vários minutos até que as equipes médicas confirmaram que não restavam sinais vitais. Michael Lush foi declarado morto no local. Uma investigação da BBC apontou negligência fatal e falta de supervisão de segurança durante o planejamento da acrobacia. Dias depois, o programa foi cancelado permanentemente e a emissora fez um pedido público de desculpas à família de Lush. O incidente Wee. No dia 4 de fevereiro de 2006, do lado de fora do estádio Phil Sports em Pasig, Helena Monteiro estava na fila, com milhares de outros participantes esperando pelo especial de 1 ano do programa de auditório Wee. Prêmios como carros, casas e dinheiro atraíram multidões que acamparam durante a noite para garantir a entrada. As barricadas cediam sob pressão, já que apenas um pequeno número de seguranças estava posicionado próximo aos portões. A entrada estava programada para abrir às 6 horas da manhã, mas boatos se espalharam de que apenas os primeiros 10.000 seriam admitidos. Quando a equipe começou a distribuir os bilhetes do sorteio, a multidão avançou. A rampa de acesso estreita do estádio canalizou a massa de pessoas para um único corredor, aumentando a compressão na frente. Às 6h05, o empurra-empurra se intensificou enquanto milhares se apertavam ombro a ombro no portão. Helena foi empurrada em direção ao portão, seu corpo prensado enquanto centenas atrás dela empurravam sem controle. Cada novo empurrão apertava ainda mais a multidão, forçando seu peito contra o metal até que ela não conseguia levantar a cabeça nem mover os braços. Quando a linha da frente cedeu, ela foi arrastada para baixo junto com a massa em movimento, engolida pela queda dos corpos ao seu redor. Pés a atingiam enquanto as pessoas tentavam se manter de pé, e o peso vindo de várias direções a prendia no chão. Qualquer um que tropeçasse aumentava a força que pressionava para baixo, transformando cada movimento em uma luta para respirar. Gritos se erguiam acima do rugido da multidão enquanto o portão se curvava para dentro sob a pressão. A polícia tentou se aproximar da entrada, mas o caminho estava bloqueado por corpos amontoados. Ambulâncias lotavam as ruas ao redor enquanto socorristas atendiam as vítimas ao longo do perímetro do estádio. 73 pessoas foram confirmadas mortas e mais de 400 sofreram ferimentos de diferentes gravidades. As transmissões de televisão foram interrompidas imediatamente e o estádio foi fechado para investigação oficial. O evento foi posteriormente reconhecido como o desastre mais mortal relacionado a um game show na história, o incidente do Rei das Cobras. Em 1º de dezembro de 2006, em Kuala Lumpur, Malásia, o experiente artista Ali Khan Samsudin, conhecido nacionalmente como o Rei das Cobras, subiu ao palco de uma pequena arena para demonstrar uma nova rotina envolvendo uma cobra-rei. Por décadas, Ali Khan construiu sua reputação com apresentações de alto risco com cobras e víboras diante de plateias ao vivo. Assistentes posicionaram várias cobras ao seu redor enquanto holofotes iluminavam a tenda fechada de apresentações. Entre elas estava uma cobra-rei com mais de 3 metros de comprimento, um réptil que já havia aparecido em shows anteriores, mas que naquela noite demonstrava sinais de agitação. Os espectadores assistiam de um semicírculo próximo enquanto tambores marcavam um ritmo constante. Ali Khan se movia com um foco deliberado, mantendo contato visual constante com a cobra enquanto o número começava. Quando ele se inclinou mais perto, a cobra-rei atacou sem hesitar. Suas presas cravaram-se em sua mão esquerda, arrancando imediatamente suspiros da plateia. Ali Khan recuou e levantou o braço para mostrar o ferimento, permanecendo calmo apesar do sangramento. Minutos se passaram enquanto tontura e fraqueza começavam a aparecer. Assistentes se aproximaram dele, mas ele sinalizou para que ficassem afastados, confiando em seu longo histórico de sobrevivência a mordidas venenosas.
Sua respiração ficou curta e sua postura enfraqueceu à medida que o veneno se espalhava. Antes que as equipes médicas chegassem, ele desabou no palco enquanto o ritmo dos tambores continuava ao fundo. Ali Kansam Sojin foi levado para um hospital próximo, onde foi declarado morto pouco depois de chegar. A notícia de sua morte se espalhou pela Malásia em poucas horas, marcando o fim de uma era para os shows de acrobacias com animais vivos de alto risco. Seu legado continuou na memória do público como um artista que dedicou sua vida e acabou perdendo-a ao ofício que definiu sua carreira, o incidente do reality show. Em 27 de novembro de 2019, em Ningbo, China, o ator e modelo Godfrey Gao, de 35 anos, participava do reality show de competição Chase Me, da Zhejiang Television. Gao era um dos modelos mais reconhecidos da Ásia, amplamente conhecido por ser o primeiro homem asiático a aparecer em uma campanha da Louis Vuitton e por papéis principais em dramas televisivos chineses. Ele estava em excelente forma física, mantendo um porte forte e atlético ao longo de toda sua carreira. Chase Me era estruturado como um programa atlético de alta intensidade exibido à noite, onde os participantes passavam a transmissão perseguindo uns aos outros por percursos complexos e completando desafios físicos exigentes. A produção já estava filmando durante todo o dia, sem pausas significativas, com os membros do elenco passando por vários segmentos de resistência. Gao estava no set desde mais cedo, passando por sessões consecutivas de obstáculos, enquanto a transmissão se estendia até altas horas da noite. Enquanto corria por uma parte do percurso, o passo de Gao começou a encurtar, e seu tronco inclinou para frente, como se suas pernas já não conseguissem mais sustentar seu impulso. Poucos passos depois, ele perdeu totalmente o equilíbrio, caindo de rosto no chão com os braços soltos ao lado do corpo. Ele permaneceu completamente imóvel, sem demonstrar qualquer tentativa de amortecer a queda ou de se levantar. Membros da equipe posicionadas ao longo do trajeto imediatamente saíram de seus postos, correndo em direção a ele e gritando pelo time médico fora das câmeras. Mesmo quando se ajoelharam ao lado dele, Gao não respondeu nem mostrou qualquer movimento voluntário. Os paramédicos chegaram em poucos instantes e começaram um atendimento de emergência ali mesmo no local, agindo rapidamente enquanto a equipe de produção liberava a área ao redor. Godfrey Gao foi declarado morto por parada cardíaca, levando a Zhejiang Television a suspender a produção e emitir um comunicado formal de pesar. O incidente gerou uma ampla análise sobre as práticas de segurança em reality shows chineses, especialmente aqueles que envolvem gravações intensas durante a noite. O incidente do Kiniko Banzuki. No dia 5 de maio de 2002, dentro dos estúdios da TBS em Tóquio, o competidor Masaru Takahashi, de 23 anos, se preparava para enfrentar uma sequência de obstáculos no programa japonês Kiniko Banzuki. Conhecido internacionalmente como Muscle Ranking, o programa apresentava desafios de força e equilíbrio, tentados por atletas, militares e participantes civis. A gravação daquele dia incluía um evento difícil chamado Rock Valley, construído com plataformas elevadas e estreitas, com grandes pedras sintéticas balançando por cima. Uma pedra artificial de 1,8 metros, suspensa por um cabo de aço, era o principal elemento móvel do percurso. Quando o sinal foi dado, Takahashi correu para a primeira plataforma. Segundos depois, a pedra suspensa se soltou do seu arco. Ela caiu de repente e rolou em sua direção com uma força esmagadora. Ele tentou desviar, mas o peso atingiu a parte superior do seu corpo e o derrubou violentamente no chão. Os membros da equipe imediatamente chamaram os paramédicos e correram para o set. O incidente se tornou um dos acidentes de produção mais graves da história da televisão japonesa, marcando o fim do formato de acrobacias extremas que havia definido o Kiniko Banzuki.